Olá, estamos iniciando nosso encontro aqui no programa Castelo Forte, um encontro que deseja trazer boas iniciativas, práticas de pessoas, entidades, grupos que colaboram com a vida da nossa sociedade, das nossas famílias, e hoje nós vamos conversar com Leandro Walter, que é coordenador regional do programa Balada Segura, que é desenvolvido através do Detran. Leandro, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, conversando conosco sobre esse programa que já está sendo conhecido em geral, mas muitas pessoas talvez não sabem exatamente o que é o Balada Segura, quais os seus objetivos. Então convidamos você a conversar conosco sobre este programa. Por favor, explique para nós o que é o programa Balada Segura. Olá, Eric. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder estar aí falando neste programa e também diretamente com cidadãos aqui do Vale do Taquari, de Lajeado também. A Balada Segura, ela foi instituída, ela começou como um programa de governo quando assumimos em 2011, uma experiência piloto em Porto Alegre, em parceria com a EPTC, a partir dos números que mostravam, né, as estatísticas que mostravam muitos jovens morrendo no trânsito por conta da volta da balada, né, do consumo de álcool na direção, né. Então isso chamou-nos a atenção e precisávamos dar uma resposta à sociedade para enfrentar esse problema. Jovens de 18 a 29 anos, né, que acabavam sendo vítimas deste comportamento aí que as levava aí à fatalidade. Então, a partir daí, em 2012, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou por unanimidade o programa, tornando o programa aí uma política pública, vai ser uma ação permanente, né? Então hoje nós temos 26 cidades, Gravataí está para ser implantada agora ainda em dezembro, e com isso nós já temos 50% da população gaúcha com balada segura nas suas cidades. É uma grande conquista para todos os gaúchos e, com certeza, uma tranquilidade para os pais e mães, familiares, daqueles que vão se divertir à noite, a garantia de ir e vir, né, que a gente precisa preservar, né, e pensando sempre na segurança das pessoas, né, que estão no trânsito. Podemos imaginar que de fato é uma questão muito grave, pessoas voltando de festas, de bailes, enfim. Normalmente a gente imagina que seria na madrugada, durante a noite. Quando é que o programa Balada Segura tem assim o seu foco, que situações, que momentos, que horários, como é que funciona? O foco do Balada Segura é fomentar o comportamento seguro no trânsito. Nós temos duas frentes, vamos por assim dizer. Nós temos a frente que é a fiscalização, que é a operação propriamente dita, né? Nós estamos hoje em 26 cidades, como eu já tinha ressaltado antes, em que a gente faz um convênio com os municípios que tem o trânsito municipalizado, que tem agentes de trânsito suficientes, e temos outros parceiros também aí que nos dão suporte aí para desenvolver essa parte aí. A Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual. Então esses são os nossos parceiros operacionais que vão fazer a fiscalização propriamente dita. Sempre uma abordagem cidadã. Então a gente busca, a gente tem todo um visual que chama a atenção de quem está conduzindo o veículo, né? Tem um visual, é um balão iluminado que dá para ver bastante longe. Não é blitz atrás do poste, como muitos das vezes criticam, né? Não é uma função arrecadatória, né? Então o outro viés que a gente adotou com o amadurecimento do programa foi o desenvolvimento dos comitês, buscar envolver a comunidade de cada um desses municípios, né, os diferentes segmentos, comunidades
instituições religiosas, instituições de ensino dos mais variados níveis, secretarias de educação, de saúde, órgãos de trânsito, sociedade civil organizada, pessoas que querem se envolver voluntariamente e desenvolvendo, fomentando essa discussão, fazendo caminhadas, distribuição, personalizando material de acordo com a realidade de cada município, material educativo, né? No intuito da gente buscar esse envolvimento, prevenindo antes que a fatalidade aconteça. Hoje a gente já tem no Rio Grande do Sul, no ano passado a gente teve uma pequena redução no número de mortos no trânsito, de mortes no trânsito, o que não dá para comemorar porque são mortes, né? Mas mostra que estamos em parceria aí, junto também com a Viagem Segura, conseguindo aí reduzir esta realidade, reduzir essas mortes no trânsito. E é uma caminhada que precisa de muitos parceiros, né? Porque sem os parceiros, somente um órgão de trânsito não consegue desenvolver essa consciência, esse novo comportamento que se quer. Então a gente busca o empenho de toda a sociedade, né, para mudar essa realidade. Você fala desse comportamento. O que se percebe, o que o Detran, a sua coordenadoria, se percebe em relação a esse comportamento? As pessoas estão se conscientizando mais em relação a esse perigo do álcool e direção, ou ainda é uma batalha, digamos assim, muito grande pela frente? O álcool e direção hoje, associado com excesso de velocidade, ele é a maior causa de morte, né, no país, né? Para a gente ter uma ideia, assim, nós temos em torno de 60 mil mortes por ano por vítimas de trânsito, né? Então isso significa que praticamente uma cidade que nem Lajeado some do mapa todos os anos por conta desses acidentes, desses eventos, né? E então é uma realidade que a gente precisa situá-la para poder enfrentá-la. E é uma guerra invisível, né? A gente precisa trazer esses números à tona, mas não só os números. Esses números têm rosto, esses números têm nome, esses números têm famílias, né? Esses números têm amigos, né? Tirar da invisibilidade. Na medida que a gente consegue fazer isso, a gente consegue mostrar para as pessoas que isso não acontece só com os outros. Isso pode acontecer pelo aquele pequeno detalhe, aqueles 5 km por hora a mais que tu desenvolve no teu veículo é um risco. Às vezes se pensa assim que a pessoa que mata no trânsito por ter bebido e dirigido é aquela pessoa que mal consegue manter-se em pé. Aquela pessoa às vezes vai dirigir a 20 km por hora numa via, né? Que também é um risco. Mas aquela pessoa que tomou 2 latas de cerveja, uma cerveja, ela também está em risco, porque ela perde a noção de distância, perde a noção, prejudica a noção, não é que perde a noção, ela prejudica a noção de distância, ela pode achar que os reflexos delas ficam mais lentos, e isso, para uma manobra brusca, pode ser a diferença entre se envolver ou não em um acidente de trânsito. Então são essas coisas que a gente precisa estar levando até as pessoas, né? Lembrando elas de que quando se tem uma lei que é a lei seca, é porque isto é para nos proteger, isto é para garantir que a gente tenha condições, né, de ir e vir com segurança. Isso não quer dizer que a gente vá ter que parar de beber ou parar de se divertir. Não, muito pelo contrário. Quem quiser pode continuar tendo estes hábitos, só que vai ter que tomar certas medidas
né, que garantam minimamente a segurança dela, né? Quando ela estiver em trânsito, ela vai ter que, se ela bebeu, ela vai ter que tomar as medidas necessárias para garantir sua proteção. Então é uma mudança de cultura que a gente precisa fomentar, porque a gente durante muitos anos sempre associou diversão com bebida, né, culturalmente, né? Na nossa sociedade isso está amplamente difundido. Então nós precisamos repensar isso. Então, qual é a minha prioridade, né? Um motorista da vez é uma opção. Alguém da turma de amigos, de jovens, não vai beber hoje. Hoje o marido não vai beber para que a esposa possa beber e dirigir e voltar em segurança. O marido que está sóbrio. Ou o contrário também. Então são coisas que a gente precisa estar trabalhando. O que é mais importante, né? Tua segurança, tua vida, né? Esta é uma festa ou a última festa? Eu sei que é meio dramático dizer isso, mas é realmente assim. Em 2013 nós tivemos 22 mortes no trânsito em Lajeado, né? Contando vias municipais, estaduais e federais. Então muitas dessas pessoas vêm para Lajeado, se divertem, vão para a rodovia e também acabam sendo vítimas. Então qual é a nossa corresponsabilidade com isso, né? Porque, enfim, são questões que a gente precisa estar pensando. Estamos conversando com Leandro Walter, que é coordenador regional do programa Balada Segura do Detran, aqui no estado. Leandro, você traz essa informação, esse número, ou nos relembra de que quase 60 mil pessoas no Brasil anualmente perdem a vida em acidentes de trânsito. E também você fala dessa questão cultural, da diversão, associada com álcool. De fato, tem muitas coisas que fazem parte da cultura nossa. De que forma você, o Detran, o Balada Segura, gostariam, digamos assim, de receber apoio da sociedade nesse sentido? Assim, vocês têm ideias? Como é que nós podemos mudar um pouco essa cultura de que diversão é só com álcool, e em relação também ao automóvel, ao veículo, que às vezes parece ser quase que um direito da pessoa ela utilizar como ela quer, para os seus propósitos, sem levar em consideração talvez a segurança de outros. São de fato problemas bastante profundos. Sim, na verdade ninguém pode usar um veículo como quer, tanto que o Detran ele emite uma permissão para dirigir, né? Então essa pessoa tem que observar as regras estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito. A gente sabe que a gente não tem toda a fiscalização, né, para ver cada infração que cada um comete, óbvio, né? Mas se a pessoa está sujeita a perder sua habilitação se ela for pega, né, dirigindo sob efeito de álcool. Ela vai ter esta sanção, né, transcorrido o processo administrativo de 1 ano sem poder dirigir, e vai ter que fazer uma reciclagem aí para rever um pouco para rever os seus conceitos, né? Um processo reeducativo. Então, o trânsito ele é também conviver em sociedade, né? O trânsito é o reflexo disso, né? Então a gente nota que às vezes nem sempre se observam as regras de segurança em outros segmentos também, né? Cito o Boate Kiss, né? Que foi um evento aí que chamou muito a atenção, né? E que teve muita visibilidade, mas se negligenciou vários aspectos de segurança ali. No trânsito, isso também acontece. Então, a gente precisa olhar esta questão não como uma limitação do meu direito individual, né? Mas pensar nesse coletivo. Então, pensar no coletivo, pensar que na convivência que se precisa ter no trânsito, na cortesia que é necessária para que
o trânsito se desenvolva sem grandes conflitos, essa é uma questão que a gente precisa estar trabalhando. Esta é uma questão que a gente invariavelmente tem trabalhado junto aos comitês e tem assessorado os comitês a desenvolver. A gente traz estatísticas, nosso setor de estatística realiza esse levantamento do perfil da cidade, né? A partir disso a gente começa a pensar em algumas estratégias, claro, tem a experiência de cada cidadão, de cada pessoa que ocupa, tem seus diferentes olhares pelo local, pela posição social que ocupa dentro da cidade, e a partir disso a gente desenvolve algumas ações aí que promovam aí o trânsito seguro, que alertem para esses riscos, né? E que com isso a gente comece a mudar esta realidade. É um trabalho que não gera resultados imediatos, a gente sabe disso, mas a gente precisa ter uma continuidade, né? E eu acho que a grande vitória é que quando se vira uma política pública, isso extrapola uma gestão, né, municipal, uma gestão estadual. Então isso tem um caráter de continuidade, e com isso a gente acredita que estará reduzindo o número de mortes, e vamos com certeza ter menos histórias de morte no trânsito aqui em Lajeado também. Muito bem, estamos conversando com o Leandro Walter, do programa Balada Segura. Ainda nos nossos últimos minutos aqui, é interessante essa concepção que talvez precisamos ter mais claro, que só por poder adquirir um veículo, por ter talvez condições de ter um veículo, não quer dizer que essa pessoa pode fazer o que quiser no trânsito, né? Mas eu gostaria ainda que você comentasse essa questão do Comitê Balada Segura, como funciona aqui em Lajeado, está em funcionamento, quem pode participar, quais são assim algumas informações, especialmente aqui em Lajeado, sobre o Balada Segura? Então, o comitê ele foi instituído através de uma portaria municipal do atual prefeito aqui, o seu Luiz Fernando. A gente convidou diversas entidades para participar, todas entidades que trabalham de alguma maneira com comportamento, então desde instituições de ensino, movimentos sociais, igrejas, enfim, e a gente tem se encontrado para discutir esses problemas. Ele está em um momento em início de atividade, né? Mas isso não impede de que outros cidadãos que representam alguma entidade ou não possam estar participando. Então podem procurar o Departamento Municipal de Trânsito e buscar se informar de como tem funcionado e de quando que são os encontros e as reuniões, né, para participar do Comitê da Balada Segura. É uma mobilização social pró-segurança no trânsito, né? Eu resumiria dessa forma, né? E com certeza ela é importante na medida que ela consegue dialogar com todos os segmentos de Lajeado, né? O comitê também é uma resposta, sim, e a Balada Segura, junto com a Viagem Segura, ela também é uma resposta da década da ação da segurança viária que a ONU fez aos países, né? E ela aposta nesse envolvimento social para mudar essa realidade. Para a gente ter uma ideia, a gente vive uma guerra anual em termos de mundo, né? Em 2010 foram 1.300.000 mortes no trânsito. Então, significa que uma cidade que nem Porto Alegre some do mapa todos os anos, e a tendência é crescer porque cada vez mais nós temos mais veículos automotores, a motorização tem aumentado, tem mais pessoas habilitadas, mais pessoas circulando. Então isso é bom, mas precisa, né, de condições, né, para que esses acidentes não aconteçam, né? E basicamente
o comportamento das pessoas precisa ser um dos temas que tem que ser sempre abordado para que as pessoas mudem a sua concepção, que ela não é, o ir e vir é um direito, né? E elas precisam ter esta dimensão de quanto que a atitude que ela tem ali naquele momento, a burla daquela regra de trânsito ali naquele momento, pode ser um risco, né, para ela e para outras pessoas que estão ali na via. Leandro Walter, coordenador regional do programa Balada Segura, aqui na nossa região. Nós queremos agradecer muito a sua presença e certamente colaborarmos, também apoiarmos iniciativas como essas que visam preservar vidas de pessoas, e também estimulamos aqueles que nos assistem a se informarem mais sobre o programa Balada Segura aqui em Lajeado, o comitê que existe, para apoiarmos, colaborarmos e termos de fato menos mortes nas nossas estradas e podermos conviver em paz, circularmos em paz também. Nosso muito obrigado pela sua presença, desejamos muito sucesso no trabalho desse programa Balada Segura aqui na nossa região. Muito obrigado pela oportunidade e com certeza sinto-se todos convidados a participar do comitê, que com certeza é uma causa muito nobre defender a vida das pessoas.
Olá, amigos, amigas, irmãos na fé em Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo chamado Advento, um tempo antes do Natal. E esta é uma época em que normalmente nós refletimos sobre uma mensagem bastante antiga de um homem diferente, chamado João Batista, que vivia no deserto, fora da cidade, chamando as pessoas a fazerem uma autoavaliação da vida. Este profeta, João Batista, ele dizia para as pessoas na sua época, ao redor de Jerusalém, que elas deveriam fazer uma análise, uma reflexão sobre o seu comportamento, as suas atitudes, sobre o seu jeito de viver. Ele chamava essas pessoas ao arrependimento. Ele dizia a elas que elas deveriam passar por esse processo de arrependimento para que pudessem experimentar um momento novo, uma nova forma de viver com paz em sua vida. Amigos, nos dias de hoje, no século XXI, em muitos círculos, em muitos lugares e conversas, se percebe que falar de arrependimento, que falar da necessidade de assumirmos a nossa responsabilidade ou a nossa culpa perante certas situações, não é algo muito aceitável, agradável, e muitas vezes as pessoas preferem não falar ou não cogitar este tema. Alguns até mesmo fazem de tudo para evitar o sentimento de culpa. Colocam em cima de outras pessoas, enchem a sua mente ou seu corpo, até mesmo com produtos químicos, seja o álcool ou outros, quem sabe para esquecer um pouco a culpa de alguma forma. A culpa pode sim ser algo injusto, danoso, quando outros nos querem causar esse sentimento injustamente. Alguns gostam de colocar a culpa em outros, mas da mesma forma, nós precisamos assumir a culpa que é verdadeira, a culpa que de fato nos pertence. Sem assumirmos a responsabilidade por nossos atos, estamos sendo injustos, mentirosos e não conseguimos amadurecer e crescer como pessoas que assumem a responsabilidade daquilo que fazem, que falam, que pensam e que fazem. A culpa, ela é sim algo que é muito importante, pode nos ajudar muito na vida para nos tornarmos pessoas melhores. Esconder a culpa, ou fazer de conta que ela não existe, ou fugirmos da responsabilidade daquilo que nos pertence, gera sentimentos, postura, vida que não é boa. Esse tipo de atitude não leva ao crescimento e não leva à melhora. Por isso, irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, que nós possamos atender ao convite de João Batista, que disse que após ele viria alguém muito mais importante que ele, que era o Messias, Jesus Cristo. E a melhor forma de nos prepararmos para receber Cristo Jesus em nossa vida é através da humildade, o arrependimento, de podermos reconhecer que precisamos sim da graça, da paz, do perdão que este Cristo, Filho de Deus, quer nos dar e somente Ele pode nos dar em nome do Deus eterno. Portanto, que possamos, com humildade, reconhecer sempre que necessário aonde nós precisamos assumir alguma responsabilidade ou culpa por algo que não foi certo, não foi justo, mas com a certeza de que dentro do amor, da graça de Deus, podemos sim ser perdoados e sermos pessoas ainda melhores, mais fortes, mais felizes na graça de Jesus Cristo. Amém.